Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, nesta segunda-feira, 17 de maio de 2021, data em que o atacante Walter assinou com um novo clube, hein? Nesta segunda-feira, o Botafogo de Ribeirão Preto anunciou a contratação do atacante de 31 anos, que começou o ano no Vitória, né? Depois foi para o São Caetano, teve uma passagem relâmpago pela equipe do ABC e agora acerta com a equipe de Ribeirão Preto para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série C. Então o Walter aí, reforço do Botafogo para a Série C do Campeonato Brasileiro. Ele que teve aí uma passagem relâmpago, né, como eu falei, pela equipe do São Caetano, não conseguiu evitar a queda do time do ABC para a Série A2 do Campeonato Paulista e também não marcou nenhum gol, né? A passagem do Walter pelo São Caetano acabou aí sendo sem bola na rede, né? Ele não conseguiu fazer nenhum gol. E vamos começar então o vídeo aqui falando aí da movimentação do mercado, né? Falando do vai e vem do mercado, porque faltam aí menos de 2 semanas para o início do Campeonato Brasileiro, tanto da Série A como da Série B e também da Série C. Então as equipes já começam a anunciar vários reforços e eu vou trazer aqui então mais algum deles. Vou falar do Remo. O Remo, que foi terceiro colocado no Campeonato Paraense no último sábado, essa colocação garantiu ao Leão uma vaga na próxima Copa do Brasil. O Remo anunciou nesta segunda-feira a contratação de 2 jogadores para o Campeonato Brasileiro da Série B. Chegam para o time de Belém o zagueiro Sueliton e o atacante Rafinha. O Sueliton, ele tem 29 anos, jogou em clubes como o América Mineiro, Náutico, Vitória de Guimarães de Portugal e Oriente Petroleiro da Bolívia. Seu último clube foi o Ituano, onde disputou o Campeonato Paulista, né? Inclusive o Ituano ainda está jogando o Campeonato Paulista, né? Vai jogar nesta segunda-feira contra o Grêmio Novo Horizontino pelo Troféu do Interior. Já o atacante Rafinha tem 28 anos e passou pelo Porto de Portugal, Chiapas do México, Brasil de Pelotas, Goiás, Botafogo de Ribeirão Preto e Mirassol, onde foi aí o seu último clube também. Então o Remo traz 2 jogadores que disputaram a última edição aí do Campeonato Paulista. O Mirassol que foi eliminado neste domingo, né? Perdeu para o São Paulo de 4-0 e corre aí o risco de sofrer aí um bom desmanche, né? Um grande desmanche aí para o segundo semestre. O Mirassol que tem aí pela frente também a Série C do Campeonato Brasileiro. Então o Remo aí com esses 2 novos reforços oriundos do futebol paulista. Quem também anunciou reforço para a Série B foi o Náutico, né? Mas foi assim um anúncio assim meio forçado. Isso porque o Timbu, né, a diretoria do Timbu queria anunciar os reforços para a Série B só após o fim da disputa da final do Campeonato Pernambucano. O Náutico está envolvido na disputa do título pernambucano com o Sport, inclusive o primeiro jogo foi neste domingo, terminou empatado em 1-1, porém o nome de um jogador, né, que é reforço da equipe, acabou sendo divulgado no boletim informativo diário da CBF, o BID, né, a imprensa fica de olho nessas publicações todos os dias, e viu ali que o nome do Meia Vargas, que já havia sido especulado, né, já estava sendo especulado desde a última semana no Náutico, foi mesmo contratado pelo clube, né. E aí, na tarde desta segunda-feira, por meio das redes sociais, o Náutico então confirmou a contratação do Meia Vargas, jogador de 25 anos, que disputou o último campeonato pernambucano com a camisa do Afogados, né? O torcedor do Atlético Mineiro lembra bem do Afogados. O jogador passou por outros clubes também antes de jogar pelo Afogados. Ele defendeu o Juventude Samas do Maranhão, o Atlético de Três Corações, equipe de Minas Gerais, e o Operário de Vargem Grande e também o Misto, essas 2 equipes do Mato Grosso. Então tá aí o Náutico aí contratando já para a Série B do Campeonato Brasileiro. Ainda no futebol pernambucano, né, e quem também anunciou a contratação e também o jogador vindo do futebol paulista, né, que disputou o último Campeonato Paulista, foi o Santa Cruz. O Santa Cruz anunciou nessa segunda-feira a contratação do lateral Julinho. O jogador de 34 anos defendeu São Bento no último Campeonato Paulista e assinou contrato até o final da temporada. O jogador começou a sua carreira nas categorias de base do Juventude. No ano passado defendeu o Ituano na Série C do Campeonato Brasileiro e agora neste ano jogou pelo São Bento o Campeonato Paulista, né? Ele acabou entrando em campo em 7 partidas e anotou 1 gol, né? O São Bento aí, que a exemplo do São Caetano, também foi rebaixado para a Série A2 do Campeonato Paulista. O Santa Cruz estreia no Campeonato Brasileiro da Série C no próximo dia 30 de maio, quando vai até a Arena da Amazônia encarar o Manaus. E falando em Campeonato Pernambucano, vamos falar um pouquinho mais do Campeonato Pernambucano, porque hoje foram conhecidos as 2 equipes rebaixadas para a segunda divisão. E essas 2 equipes morreram abraçadas, né? Vou colocar aqui na tela então os resultados.
Hoje nós tivemos aí aliás, essas partidas deveriam até ter acontecido na semana passada, né? Daí acabaram adiadas para essa segunda-feira. O Vitória venceu o Central pelo placar de 2-0, resultado que rebaixou o Central, mas o Vitória acabou indo junto também para a segunda divisão. Isso porque a equipe do 7 de setembro venceu o Retrô pelo placar de 1-0. O Retrô, que já estava livre, né, do risco de rebaixamento, acabou aí perdendo em casa. Esse jogo foi disputado no Arruda, né? Então o Retrô acabou perdendo em casa pro 7 de setembro, resultado que salvou o 7 de setembro. De Pernambuco para o Ceará, vamos falar do Campeonato Cearense, que nessa segunda-feira teve aí o encerramento da sua segunda fase, né? Quando foram definidos os últimos classificados para as semifinais, os confrontos das semifinais e também o último representante do estado na Série D do Campeonato Brasileiro do ano que vem. E foi uma rodada aí cheia de gols, hein? Parece aqueles peladão lá de final de ano. O Caucaia empatou em 3-3 com o Crato. E esse pontinho que o Crato conquistou foi fundamental, porque a equipe acabou superando o Icasa e conquistou aí a última vaga para a Série D do ano que vem, né? Os outros dois representantes do estado na quarta divisão nacional de 2022 serão o Atlético e também a equipe do Pacajus. Falando no Atlético, o Atlético perdeu por 5-2 para o Ceará. Esse jogo foi disputado lá no CT do Ceará, mas acabou se classificando, né? As duas equipes se classificaram. O Ceará pegou a terceira colocação, o Atlético em quarto lugar, e quem acabou sobrando foi o Pacajus. O Pacajus, que é a outra equipe aí classificada para a Série D, acabou perdendo em casa para o Ferroviário por 2-1. Esse resultado manteve o Ferroviário na segunda colocação e o Pacajus acabou morrendo na praia e ficou na quinta colocação e fora das semifinais. Já o Fortaleza venceu no Castelão o Icasa por 6-0. Esse resultado tirou o Icasa da Série D, né? O Icasa que estava ali brigando por vaga com a equipe do Crato, né? Pela última vaga na Série D, acabou sobrando, né? Aquele empatezinho do Crato contra o Caucaia acabou levando o Crato para a Série D e deixou o Icasa de fora, né? O Icasa que veio aí da segunda divisão do Ceará e quase conseguiu uma vaga aí na Série D do ano que vem. Confrontos da segunda fase, então, do Campeonato Cearense. Os duelos serão Fortaleza e Atlético, Ferroviário e Ceará. Por enquanto, ainda sem datas para acontecer. Também nesta segunda-feira, tivemos aí o início, ou quase isso, das quartas de final do Campeonato Paranaense. Eram para ser 4 jogos, porém, o Atlético Paranaense pediu aí que a sua partida diante do Paraná Clube fosse adiada, né? Esse pedido foi aceito e ainda do confronto não tem data para acontecer. Nem esse, nem o confronto de volta que estava marcado para a próxima quinta-feira, né? Aliás, o Atlético já tinha conseguido adiar o confronto de volta de quarta para quinta-feira e agora esse confronto de volta também não tem data para acontecer. Nos outros jogos, né, a bola rolou. O Azuris venceu o Operário por 1-0, surpresa aí, né, porque o Operário foi a equipe de melhor campanha. Londrina e Cianorte empataram em 1-1 e o Maringá perdeu em casa para o UFC Cascavel por 2-1. Jogos de volta, pelo menos desses 3 duelos, marcados para a próxima quinta-feira, ou seja, a federação também mudou esses jogos, né, que inicialmente seriam na quarta-feira. O Operário joga no Germano Kruger contra o Azuris, o Cianorte joga no Albino Turbay contra o Londrina, e o UFC Cascavel recebe o Maringá no Olímpico Regional. Todos esses jogos acontecendo às 4 da tarde, então todos os jogos aí no mesmo horário. Pra gente fechar, vamos falar do Campeonato Paulista da Série A2, que nesta terça-feira terá início aí a sua fase de quartas de final, a fase de mata-mata. E a rodada já começa cedinho, com o jogo às 11 da manhã, entre o Red Bull Brasil e o Rio Claro. Esse jogo vai ser lá no Nabi Abichedi. Um pouquinho mais tarde, às 3h30 da tarde, o São Bernardo recebe o Atibaia. Esse jogo vai ser no estádio 1º de maio. Às 7 da noite, a Portuguesa joga contra o Água Santa. Jogo bastante interessante, né? O Água Santa é o único invicto do campeonato. E às 9h30 da noite, o 15 de Piracicaba jogará contra a equipe do Oeste, o 8º colocado contra o 1º na fase de classificação. Jogos de volta marcado para a próxima sexta-feira, vamos a eles, né? Eles vão seguir o mesmo esquema de horário. O Rio Claro recebe o Red Bull Brasil às 11 da manhã, o Atibaia jogará contra o São Bernardo às 3h30, o Água Santa jogará contra a Portuguesa às 19 horas, esse jogo vai ser no 1º de maio, né? Porque o estádio lá do Água Santa não possui a iluminação para receber o jogo. E na Arena Barueri, às 21h30, o Oeste joga contra o 15 de Piracicaba. E só aqui completando a informação, o jogo Atibaia e São Bernardo será
no Martins Pereira, né, lá em São José dos Campos. Então esses aqui são os jogos das quartas de final do Campeonato Paulista da Série A2, que começa nessa terça-feira e os jogos de volta na próxima sexta-feira. Então, pessoal, eram essas as informações que eu tinha para trazer para vocês. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam dessas contratações, né? Qual foi a mais interessante, qual foi a mais surpreendente, qual que você acha que vai dar certo. Então deixa aqui nos comentários, que eu estou muito curioso para saber a opinião de vocês. Por enquanto eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima. Valeu!